Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Alexandre, que ele é obreiro lá no núcleo do CDHU, que é da comunidade metodista de Brodowski. Alexandre, seja bem-vindo. Amém. Começa falando quem que é o Alexandre. Bom, o Alexandre é um jovem hoje de 40 anos, né? E fui nascido em Nuporanga, né? Na cidade de Nuporanga. Me cresci ali até uma faixa de uns 9 anos. E depois a gente veio morar na fazenda aqui em Brodowski, né? Então, nessa juventude, vivi um bom tempo na fazenda, né? Até meus 15, 16 anos. Depois a gente veio para a cidade. E aconteceu muita coisa aí dessa parte que a gente veio para a cidade, né? A gente morou na fazenda, voltou para Nuporanga e depois veio para Brodowski. Então, teve muita coisa que aconteceu, né, na minha vida nesses momentos, né? E me formei até, não tenho muito estudo, né? Fui até a quinta série, né? Mas estou crescendo, né? Pouco a pouco, gratuitamente, assim, na palavra. E estamos aí, né? Vivendo. Tive algumas fases da vida de infância de traumas, né? De sofrimento. Você veio de uma família pobre? Uma família pobre, assim, não tão pobre, né? Mas, assim, uma família que estava crescendo, uma família humilde, né? E nesse tempo, no intervalo, na faixa dos meus 9 até os 12 anos, foi uma fase muito difícil da minha vida, né? Que eu tive a perda do meu pai, né? E em relatos sobre a perda do meu pai, como que eu posso explicar? Houve uma briga, né, entre família do meu pai com a minha mãe. Meu pai bebia muito, né? Ele era dependente da pinga, né? E assim, só que era um rapaz trabalhador, né? Lutava pela família, só que tinha esse problema, né? Que o vício da pinga vem destruindo famílias hoje. E eu passei por isso, então eu tenho um trauma muito grande, porque quando houve essa briga com meu pai, ele quis agredir minha mãe, né? Então eu acabei entrando no meio dessa briga. Eu era Isso um com 12 anos. isso com 12 anos, faixa de 12 anos mais ou menos. E ele quis agredir minha mãe e eu entrei no meio, né? Então eu acabei socando o meu pai, né? Uma criança. E na briga ali eu não aceitei, ele queria agredir minha mãe. E aí ele caiu no chão e eu fiquei em cima dele, falando para ele parar, e ele me negou como filho. Então, aquilo foi magoando, né, profundamente a mim, né? E, enfim, houve toda essa briga, ele, né, chamaram a polícia por causa dos gritos da minha mãe, os vizinhos e tudo. Chamaram a polícia, deteram ele ficou preso por um dia e isso a gente morava em Nuporanga, quando isso aconteceu. E ele veio morar em Brodowski, com a mãe dele, né, com a minha avó, que mora aqui, né, morava, né, ela faleceu já. E então, nesse período de tempo, ele arrumou serviço aqui, foi marretar, né, e a gente ficou lá. E no período de tempo, minha mãe conseguiu, e meu irmão mais velho conseguiu uma caminhonete também, né? Compraram uma caminhonete e meu irmão mais velho decidiu marretar. E aí eu fui marretar junto com ele. Vocês são em quantos irmãos? A gente é em 3 irmãos, né? Um já faleceu, eu sou do meio e tem um mais novo, né? Uhum. E aí nesse período de tempo que minha mãe e meu irmão comprou essa caminhonete, e eu fui viajar com meu irmão, marretar com ele, vender abacaxi. E aí aconteceu uma coisa muito assim, né? Triste, né? Porque eu vim da viagem com o intuito de pedir perdão pro meu pai, né? Isso já fazia quanto tempo já que vocês falarem? Já fazia já praticamente um mês já que a gente estava sem Aham. se falar, eu e meu pai, né? E novinho assim, você já estava indo para trabalhar Eu já? já estava indo para trabalhar, porque eu, né, não estudo, né? Eu abandonei o estudo um pouco cedo, né? Intuito de viajar, trabalhar, porque minha mãe tinha largado do meu pai, então tudo isso influenciou, né? Eu falei, não, minha mãe tá sozinha, sempre fui um rapaz trabalhador, e aí eu decidi trabalhar com meu irmão, marretar. Só que quando a gente estava voltando, né, da cidade, eu, no meu pensamento comigo mesmo, eu falei, né, não, Deus, acho não, eu vou chegar em Brodowski, a gente vai passar em Brodowski, vou pedir perdão pro meu pai, né, pelo fato da gente ter brigado, de eu ter
agredido ele, né? Ter batido nele. E pedir perdão, né? Porque é errado um filho ficar brigado com o pai. E vim com isso no coração, né? Só que aí, quando eu cheguei aqui, aí foi um choque muito grande, né? Quando a gente perde o chão. Aí eu cheguei aqui, ele estava marretando também, meu pai, e ele sofreu um acidente, veio a óbito, né? Isso E, no mesmo tempo que você estava viajando, ele também estava. ele estava. Aí, quando eu cheguei, né, aqui na cidade de Brodowski, cheguei na casa da minha avó, e ela relatou, né, que meu pai tinha falecido, tinha morrido, já fazia 3 dias, né? Ele já tinha sido enterrado e tinha 3 dias já. E aquilo, sabe, eu perdi o chão. Falei, pô, né, eu ia pedir perdão pro meu pai e agora, né? Então Ficou isso aquela coisa mal resolvida dentro de si. ficou uma coisa muito mal resolvida, né? E eu novo, né, uma criança, e então eu perdi o chão, né? E eu não acreditava naquilo no momento. Confesso assim, eu não chorei a perda, eu não estava acreditando naquilo, né? Eu não acreditei no momento que a minha avó falou, todo mundo chorando quando nos viu. E assim, e aí a gente foi embora para Nuporanga, né, para casa da minha mãe, eu e meu irmão, para nossa casa. Aí lá ela relatou, né, realmente isso. Aí eu perdi o chão pela palavra da minha mãe. Aí eu fiquei muito perturbado com isso. Eu acho que isso relacionou muita coisa, né, que veio atingindo, né, o meu passado. E então foi muito duro. Então, esse é um pedaço da minha infância que me marcou muito, me machucou muito, né, nessa faixa de idade. E aí, como é que foi a tua convivência depois disso? Você sentiu assim que depois disso algumas coisas dentro de você ficou mal resolvida e de repente começou a perder o rumo aí da sua vida? Como é que foi isso aí? É, foi assim, né? Você tentar pedir perdão para uma pessoa, né? No caso, meu pai, e saber que ela tinha morrido, né? E eu chorei muito no túmulo dele, né? Chorei muito no meu quarto pedindo a Deus, né? Perdão, e as pessoas me confortando por isso. E o que me machucou era eu falar que tinha a intenção de pedir perdão e eu pensava que as pessoas estavam falando, não, ele só está falando isso porque aconteceu Uhum. isso, né? Então aí eu ficava com aquilo na cabeça e me machucou muito. E aí eu comecei a ser uma pessoa mais rebelde, né? Eu fiquei nervoso com isso, aí foi encadeando uma rebeldia dentro de mim por causa desses fatos, creio eu, né? Você foi usuário de drogas. Isso começou, você acredita que por conta dessa situação? Sim, eu acredito que sim, porque depois desse fato, a gente morou em Nuporanga um bom tempo, né? Aí, como o meu irmão marretava, ele convenceu minha mãe a vir morar em Brodowski. Foi aí, a partir daí que eu conheci, né, a maconha, eu comecei a fumar maconha aos poucos. Você tinha quantos anos aí? Aí eu já estava na faixa de uns 14 anos, mais ou menos, faixa de 14 anos. Bem novo mesmo, né? É, bem novo, né? Aí eu conheci através de parentes, né? E amigos de parentes que estavam na casa da minha avó, e eu acabei conhecendo e me envolvendo. E muito novo, não tinha muito entendimento, rebelde com tudo que tinha acontecido, e fui me envolvendo, né, com essas coisas mundanas. E aí passei a conhecer maconha e depois voltei a marretar novamente, né? Voltei a marretar com meu irmão, né? Minha mãe ficava com muito medo, né, de algo acontecer. E numa dessas viagens aconteceu também uma coisa muito trágica que machucou muito a minha mãe, né, na época, a minha família toda. Eu passei por um período posso dizer que eu morri e voltei, né? A gente sofreu um acidente em Santa Catarina, eu e meu irmão, quando a gente estava marretando também. Lá em Santa Catarina, a caminhonete veio a capotar e eu quase morri. Eu fiquei Ela 3. tava carregada Eu estava carregado, eu estava com 1.800 quilos na no época. abacaxi. Abacaxi, um abacaxi grande, né? Na época tinha muito abacaxi grande. E ela capotou, eu tenho uma cicatriz na cabeça aqui que parece o S do Senna, né? E não tenho cabelo numa certa região aqui, que não nasceu, o couro arrancou, né? Mas graças a Deus, Deus pôs a mão, porque eu creio que desde lá para cá, Deus tem um propósito na minha vida, né? E você não lembra de nada? Como é que foi isso aí e por que que aconteceu? A caminhonete, quando a gente estava lá,
teve um problema num freio, né, durante o dia. Aí tava vazando um freio da frente. Aí Uhum. tiraram a mangueirinha do freio, isolaram ela, então tava freando uma roda só. E na hora que a gente estava vindo embora, a gente ia deixar a caminhonete no outro dia seguinte na oficina para arrumar. E quando a gente saiu do ponto, a gente estava trabalhando parado, saiu do ponto, estava vindo embora na Avenida Beira-Mar, lá, era 3 faixas, e a gente estava passando o carro da direita, né, estava na pista do meio. E ao ultrapassar esse carro da faixa da direita, tinha um outro na frente. E ele saiu para ultrapassar um outro. E a gente ia dar no meio dele, bater no meio dele. E meu irmão freou. No que o meu irmão freou, ela jogou e capotou. Puxou um lado. Puxou um lado e ela acabou capotando. Aí eu tenho uma parte do peito que é amassada, né? Você põe a mão assim, afundada. E você ficou ruim no hospital? Eu fiquei inconsciente no momento, né? Eu só lembro que ela cantou pneu. Aí uns amigos nossos que estavam atrás socorreram, né? Eu acordei uma vez no caminho, todo ensanguentado, camisa cheia de sangue, perdendo muito sangue, e depois desmaiei e acordei novamente no hospital, dando ponto na minha cabeça. E o teu irmão? E o meu irmão só machucou as pernas, porque ele estava no volante, né? Então ele conseguiu segurar, e a gente estava tudo sem cinto, né, no momento. E aí eu fiquei praticamente uma noite e um dia inconsciente, aí depois eu voltei, né, com a cabeça parecendo uma bola de basquete, muito inchada, né, por devido corte, tinha dado ponto, e eu não acreditava, aí as enfermeiras falavam que Deus tinha algo na minha vida, aí a minha mente foi voltando, porque parece que apagou, eu tive uma sequela assim que apagou muita coisa do meu passado, aí foi voltando a minha mente, né, sabendo quem eu era, o que realmente tinha acontecido, aí eu fui pegando tudo, porque foi um susto muito grande, né? Eu sabia que estava ali, aí sabia que tinha acontecido o acidente. E aí eu me lembrei nesse momento que todo mundo fala, né? Que quando acontece algo com a gente, você vê um túnel e uma luz no fundo, né? E quando eu estava me aproximando dessa luz, eu falei, né? Eu falei, não, Deus, deixa eu voltar, eu tô novo, tenho muita coisa a fazer ainda, né? Na época eu estava apaixonado por uma moça, eu falei, eu tenho que namorar, tem minha mãe, né? Quero criar filhos e tudo, né? E pedi para Deus deixar eu ficar, né? Aí eu acordei, aí, né? Então, daí para cá, eu acho que foi um grande livramento de Deus na minha vida, né? Fora alguns outros que a gente tem depois disso também. Então, Deus... E como é que foi tua vida depois disso aí? Então, aí a gente veio pra cá, minha mãe ficou muito traumatizada, com muito medo de eu morrer, porque tinha perdido meu pai de acidente, tudo, né? Foi um choque muito grande. Aí passou, me sarei, né? E aí comecei a mesmos atos, drogas, né? Comecei a beber, fui ficando maior. E aí eu meu irmão fez uma tatuagem, aí eu conheci a tatuagem também, né? Eu ia falar isso aí, né? Você foi tatuador, né? Então, meu irmão tinha feito uma tatuagem nas costas e eu vi aquilo, me apaixonei na época pela aquela arte, né, de tatuagem, achava muito lindo e fiquei muito envolvido com aquilo. E aí, de um tempo, passou alguns meses, anos, eu fui viajar para Goiás e lá eu conheci um tatuador, né? Aí eu comprei uma maquininha caseira, né? Foi aí onde eu comecei... Naquelas que eram motorzinho? Exatamente. Era Parecia um açougue para fazer tatuagem nas pessoas. Era aqueles motorzinhos de carrinho de controle remoto, né? Você tira o rotativo lá, é uma gambiarra, né? E aí eu adquiri uma daquela lá, uma tinta verde, né? Aquela de nanquim, e saí rabiscando o povo. O meu irmão mais novo foi uma cobaia, digamos assim. E assim, aí eu comecei a pegar... Você ficou bastante tempo, né, na tatuagem, né? Eu fiquei... Aí quando eu conheci, né, na profissional, eu comecei nessa caseira e depois digamos que eu progredi, né, comprei um material profissional, um kit, e comecei a tatuar profissionalmente. Aí eu fiquei na faixa de creio que uns 12 anos, mais ou menos, tatuando. Bastante tempo, né? Bastante tempo, até eu largar tudo, né? E aí eu fazia tatuagem nas casas das pessoas, vinha para minha casa, tinha um estúdio, né, montado, e me envolvi muito com aquilo. E ali naquele mundo, né, mundo de tatuador hoje é droga, é bebida, é tudo errado, né? Porque só vem coisa do mundão, você vê cada coisa, desenhos, né,
que você faz ali. Mas assim, Hoje você é cristão. hoje Hoje você, né? Você tatuaria tipo uma caveira, algo, você conseguiria fazer isso na vida? Mesmo se você não, fosse um profissional aí da tatuagem, você conseguiria fazer isso no corpo de alguém ou não? não teria como, né? Porque você está induzindo a pessoa, né, ao mundo do satanismo, né? Então, mas Hoje, é legal você falar de tatuagem. Você tatuava bastante coisa, as pessoas te traziam desenhos ali. O desenho ele tem uma influência, as pessoas sabem geralmente por que estão tatuando. Algumas não, né? Acham bonito, ou mandam é, escrever porque é bonito. Mas chegou a vir pessoas assim que você lembra assim que sabia que havia uma influência para elas e elas estavam pedindo aquela tatuagem por conta daquilo? já ocorreu sim. Teve uma pessoa que veio, ele era até de centro espírita, né? Ele falou, não, queria uma tatuagem assim, que é uma espada, uma cobra enrolada, tá? Uhum, Era um símbolo de um demônio, né? De um uhum. No espírito, Inxu lá, do num guia, Exu, né, que de um eles falam, guia, né? isso, exatamente. Ele pediu para mim desenhar, e eu trabalhei, desenhei da forma que ele me descreveu, e a gente fez essa tatuagem, né? Uhum, Em oferenda ao Deus dele lá, né, uhum. digamos. Mas eu hoje não, jamais, né? Depois que eu conheci a palavra, né? Eu jamais teria coragem, tenho um arrependimento profundo das que eu tenho, né? E na época, quando eu tatuava, eu falava, né? Ah, mas eu acho que não é pecado, porque Deus não vai querer meu corpo. Quando eu morrer, né? Tudo vai ser Uhum. um novo corpo, as tatuagens vai ficar, a carne fica, volta pro pó, né? Então, eu acho que não tem problema. Deus quer a alma e o coração da pessoa. Eu pensava dessa forma, né? Não sabia que o nosso corpo, né, é templo do Espírito Santo. E então não sabia, fazia e depois de um tempo também, aí eu comecei a me afundar mais nas drogas, ter mais envolvimento, né? Mais conhecimento com pessoas mais influentes no mundo das drogas, do crime, né? Foi onde eu cheguei num período também que eu comecei, vamos falar assim, não é mudar de nível, é me afundar mais, né? Posso dizer assim, que eu conheci traficantes, né? Pessoas mais Isso tatuando ainda. e isso tatuando ainda, porque os traficantes vinham, tatuava, aí Os traficantes também, eles chegam, tipo, pedir alguma tatuagem específica para algum significado? muitos falam a faca, né, na caveira, a caveira com... Tudo tem um significado. Tudo, eles falam que é matador de polícia, coisa e Aham. tal, então muitos... Tem uns que desenham palhaço. O significado do palhaço, o que que é? O palhaço, eu, no meu ponto de vista, né, o palhaço é um ser que anima, né, Uhum. ele é uma arte ser um palhaço de alegrar. Até que você tem um palhaço em si é alegria, né? Mas aí a partir do momento que você coloca uma faca, uma espingarda, alguma coisa do tipo, um revólver, uma arma, ele já passa a ser agressivo, né? Aí já passa a ser um matador. Aí eles Ah, tá. consideram um matador. Ah, então tem um significado. Tem um significado. Cada tatuagem geralmente tem um significado. Ah, ah, eu tô te perguntando isso porque hoje você conhece sobre o mundo espiritual, né? A gente Sim, prega sobre isso. E eu sempre falei, pessoal, falando assim, existe uma influência pelo que você desenha no teu corpo, né? E a gente sabe disso, que o mundo espiritual hoje ele é aberto por conta do sangue. é, Então, na hora que você está tatuando ali, não só o desenho está sendo feito ali, né, por conta de uma influência daquilo que a pessoa está pedindo, mas o sangue também está abrindo o mundo espiritual. exato. Então é complicado porque as pessoas entram naquela questão, né, de ser pecado ou não, mas um pouco a gente conhece do mundo espiritual, a gente sabe que a influência do desenho, com mais o derramar do sangue, ela pode abrir portais ali para demônios agir, né, Com sobre o corpo da certeza. pessoa, né? Porque muitos vieram, né? Eu vou desenhar a morte, né? Então, quer dizer, que nem esse rapaz que pediu essa espada para mim, ele fez um sacrifício por ele, né? Ele fez Então, que se fosse uma oferenda, né? ele fez uma oferenda de um desenho e colocou nele, ele derramou sangue sobre aquilo, né? Então acabou sendo uma oferenda. E muitos pedem para fazer uma caveira, símbolo da morte. Teve uma também que no mundo, ela é espírita, né? E no mundo espiritual também ela pediu para fazer a pombagira, uma moça Olha só. desenhada de vermelho, coisa e tal. Ela quis tatuar também. Então, quer dizer,
Hoje muitos acham bonito, né? Ah, vou lá fazer uma borboleta, vou fazer, sei lá, né, alguma coisa, um coração. Mas por trás de muitas coisas no mundo espiritual Tem uma tem influência, um uma influência. significado. Eu lembro de uma libertação que a gente fez, onde a gente colocava, a pessoa já havia convertido, né? Mas ela tinha as marcas no corpo. E quando a gente colocava um óleo ungido sobre a tatuagem da pessoa e orava, a pessoa manifestava. O demônio tinha um portal ali através daquela tatuagem, né, que foi feita ali, ele manifestava e ele vinha furioso, que a gente estava fazendo oração, quebrando nessas influências e fechando aquele portal que foi aberto. Exato, e você falando assim, até me lembrei, eu passei por um retiro de cura e libertação, né, que chegou num ponto de tatuagem, né, que falava se você tinha tatuagem alguma coisa, e era vários ministrantes e vários para receber a ministração. E eu me levantei a mão, né, eu estava sentado e na ministração ali, eu me lembro que eu saí de mim, né, incorporou em mim, né, demônios, não foi um só, porque eu estava sentado aqui, eu fui parar 20 metros a hora que eu acordei, né, em si, né, que eu voltei, que todos foram expulsos, né, da minha vida. Então, assim, é muito profundo esse negócio de tatuagem. No mundo espiritual tem uma consequência muito grande. Você chegou a fazer alguma tatuagem com alguma influência, sabendo que você estava fazendo para isso ou não? Não, eu tenho as minhas aqui, né, que eu fiz. Um pouquinho, né, você tem, né? Eu tenho algumas na perna, infelizmente. Mas, assim, eu nunca fiz uma tatuagem como a morte. Mas olha que interessante, né? Você nunca fez com influência por conta de alguma coisa, e você mesmo falou que passou por uma libertação a respeito de tatuagem e chegou a manifestar no dia da tua libertação, né? Isso é interessante das pessoas saberem. É porque, assim, eu não tinha influência de centro espírito me oferecer em lugares, né, consagrados. Eu sou uma pessoa, né, cresci numa família boa, de coração nobre, mas caí nesse mundo das drogas, tatuagem. E, assim, mas tinha um coração bom quando eu fazia tatuagem. Mas muitos, você chega num estúdio de tatuagem, você não conhece aquela pessoa, onde ela frequenta, onde ela vai. Então pode ser que ela venha fazer, né, que nem eu fiz com outras pessoas. Então, sim, também. É um ponto legal de se ver, né? porque... Você fala que talvez a pessoa que está tatuando, né, que não era o teu caso, porque você não tinha esse conhecimento, mas poderia ter um envolvimento e ela fazer uma aliança ali espiritual na hora dela estar tatuando sobre o corpo da pessoa. Então, quer dizer, ela acaba lançando sobre si uma maldição, né? Que ela tá... Não maldição, mas ela consagra aquele sangue. Isso é interessante. Não, porque eu já ouvi assim, Alexandre, você falando sobre isso, eu já vi algumas pessoas falando, não, eu escrevi... por exemplo, um versículo, eu coloquei uma cruz, né? Algo do tipo assim. Só que tem esse lado que eu nunca tinha parado para pensar. Exatamente. Às vezes a pessoa que está tatuando isso na pessoa, ela tá ministrando, né, no corpo da pessoa, né? E através do sangue. E através do sangue ela cria. Isso é interessante. É algo que você falou que... Então, depois que eu passei por esse retiro de cura e libertação espiritual... Então, muita coisa se moveu na minha vida, foi um divisor de água, né? Muita coisa foi liberta, graças a Deus, né? Isso faz uns 3 anos que aconteceu, uns 4 anos. 4 anos atrás que eu passei por esse retiro de cura e libertação. Mas, depois dessa tatuagem, que eu era tatuador nessa infância minha de 15, 16 anos, eu tive outros envolvimentos, né? Devido a eu estar envolvido com traficante, com pessoas, né, do mundo aí forte, poderosas, digamos assim, eu passei a me envolver com eles também, né? Você mexe com muita gente que vem fazer tatuagem. Acaba criando um vínculo, né, de alguma forma. Criou um vínculo, aí eu comecei a vender aos poucos, né, também. Aí eu fui crescendo no mundo do tráfico também, acabei virando um traficante, né, e teve um período da minha vida também que, antes de eu virar traficante, eu fumava maconha. Aí, devido a outras pessoas virem que fumavam maconha, cheiravam cocaína, muitos cheiravam cocaína antes de fazer tatuagem. Você também foi usuário de cocaína também? Então, aí eu comecei, não na cocaína, aí como
eu fumava maconha, tem o tal do mesclado que eles falam aí, né? Que é o crack. A pedrinha do crack, não o cigarrinho de maconha, né? Um cigarro de maconha. Aí alguns clientes vinham, né? E faziam isso e aquilo, sabe? Eles ofereceram, eu acabei me cedendo, né? Já tava ali coisando. Eu comecei a fumar o mesclado, aí teve um tempo, né? Eu fui me aprofundando nisso, aí comecei a usar pedra também. E aí eu pensei comigo, pô, eu não consigo sair por si só. Você chegou a ser usar de crack, então? Usava crack. E muito tempo, Alexandre? Não, eu fui porque eu vi que eu tava me afundando, eu precisava sair daquilo, porque eu tinha... Tava perdendo o controle. Tava perdendo o controle, eu tinha minha esposa já tava casado, né? Eu conheci a Daniele. Quando que foi que a Daniela entrou na tua vida aí? Nesse tempo aí? Nesse... Você pulou e não falou. É verdade. A Daniela, ela apareceu na minha vida, eu já fazia tatuagem, né, na época. Eu estava envolvido com droga, mas era muito pouco, foi no começo. Foi num casamento de um amigo meu, do Hudson, e eu já conhecia a mãe dela conhecia minha mãe. E aí, então, numa brincadeira, eu conheci ela, sim, eu tinha largado já, eu fui pai, né, antes de eu virar tatuador, eu tinha um primeiro casamento. Eu fui pai, né, de gêmeas. E meu primeiro casamento não deu certo por conta do vício da maconha. Minha ex-mulher não aceitava, né? A família dela também não aceitava muito. Então, tinha muita briga. Eu vivi pouco tempo com ela, foi cerca de 3 anos, né? Antes de eu virar um tatuador. Já estava começando a virar um tatuador, já tinha um conhecimento. E devido aos usos de maconha e tudo, ela não aceitava. E eu deixei 2 filhas com ela, né? Com faixa de 1 ano, mais ou menos. Aí a gente separou, não deu certo. E depois de 2 anos que eu tinha largado dessa ex-mulher minha... Você conheceu a Daniela? Aí eu conheci a Daniela no casamento, a mãe dela me ofereceu, né? Ela falou assim, aqui uma... Porque foi assim, como é que tá as namoradas? Eu falei, tá difícil uma mulher hoje para casar e tal, né? Aí ela falou assim, aqui uma menina boa, né? Pra você namorar e tal. Aí eu falei, quem sabe, né? Aí aconteceu na festa. É uma benção hoje, né? Hoje é uma benção, uma pessoa envolvida com a obra também. Envolvida com a obra, ela me deu muita força também, né? Eu louvo a Deus pela vida dela sobre a minha vida, porque se não fosse ela também, eu acho que não seria o homem que eu sou hoje, né? Porque ela lutou muito por mim também. Mas como é que foi isso aí? Você foi entrando no tráfico já com ela e ela foi aceitando? Como é que foi? Foi, porque assim, eu já era mais maduro. Ela também era meio atrapalhada. Não, ela era nova. Ela tinha 13 anos. Novinha. Novinha. Ela tinha 13 anos e aí eu acho que a mãe dela quis desfazer dela. Mas, não por aí, mas aí eu comecei a namorar ela, a gente namorou... agora você vai ter que consertar isso, senão a sogra estiver assistindo, ela vai ficar brava com você. Não, eu brinco com ela assim que, né, ela quis sair da filha, né, falando, não, entrega logo para não ter trabalho. E, bom, e aí assim, eu fui envolvido com droga, aí quando eu comecei a namorar ela, eu falei para ela, né, não, eu fumo a minha maconhinha, só que sou de boa, trabalho, sempre fui trabalhador, né, e aí eu tinha um serviço e fazia tatuagem à noite, né, com horas marcadas. E aí a gente cresceu, foi crescendo o nosso relacionamento, e aí por fim a gente casou, né, foi morar junto, não casou, né, a gente foi morar junto, a gente amigou, e veio vindo, a gente ficou 8 anos, né, juntos, aí depois que a gente veio arrumar o Alejandro, meu filho, né, que é uma bênção também, um menino de ouro nas nossas vidas, né, a gente já passou um bocado com ele também, teve, né, medo de perder ele por conta da dengue uma vez. É o meninão aqui. É o meninão que tá aqui tá nos assistindo aqui. E assim, então ela me ajudou um ponto quando eu... Teu menino tá com quantos anos já? Ele tá com 13 anos hoje. Já faz um tempinho já que vocês estão juntos aí. A gente já tá com 17 anos junto. Então, foi uma benção nas nossas vidas, né, ele... E isso aí você tava no tráfico. Aí antes do Alejandro nascer, eu já tava traficando, né? Até eu falei com a Daniela e ela foi aceitando, convivendo com aquilo, porque era uma vida fácil, né? O dinheiro vinha, gastava, era tudo mordomia, mas assim... É um dinheiro que chega fácil e vai embora fácil? Nossa, sem explicação. É um dinheiro que quando eu cheguei a ser disciplina, né, da cidade, eu comandei várias biqueiras. Comandei 3 bocas de fumo, né, pode-se dizer assim. E eu tinha a minha, mais essas 3.
E então, no final de semana aí, na minha biqueira, eu vendia 3 a 5 mil reais, Uhum. né? Só que aí você tinha que tirar o dinheiro da droga, pagar e mais os gastos. É um dinheiro que você não via, você não via por Eu tive vezes. amigos que eram traficantes, né? E na época, hoje depois aí de 20 anos aí que a gente conversa, né? Hoje até Sim. vem na igreja também. Eu falo assim, na época era um motivo assim de orgulho, né? Mostrar o dinheiro, entra muita vaidade, né? Entra muita vaidade. Pelo fato aí, é um consumismo ali. E hoje eu até brinco com ele, né? Falo assim, falou tudo aquilo de dinheiro, né? Parece que ele sempre falou pra mim, entrava e ia embora muito rápido, que ele não sabia de onde É, ia embora tanto dinheiro assim, né? não é à toa que o povo fala, né? É um dinheiro sujo, né? E acaba rápido. Eu não. Quando eu resolvi parar, eu não tinha dinheiro guardado. Eu não tinha dinheiro para comprar um sofá, uma televisão, digamos, né? E tinha todo aquele dinheiro que ia embora eu não via, né? Passei vários apuros. Na época que eu traficava, eu tinha um Opala branco. Muitos, né, que me conheceu vai lembrar desse Opala branco. Apavorava a cidade. Muitos tinham medo de mim, até, né, alguns policiais tinham medo, por influência, né, de eu estar num Uhum. cargo conhecido, né, como disciplina, e tive livramentos de andar armado no carro e tomar os enquadros, do policial chegar a pôr a mão. No Opala, ele tem os velocímetros redondos, então debaixo do painel dele, eu coloquei um 32 ali e ficava bonitinho ali, escorado, Escondido. escondidinho. O policial chegou a pôr a mão nele, eu falei, eu vou preso, né? No momento que ele fez isso, acho que foi um livramento de Deus, né, para minha vida. E não viu a arma, ele tocou na arma e não viu. E então eu creio que foi um livramento de Deus e não fui preso, graças a Deus. Nunca, né, caí numa cadeia, né? Um dia, se eu quiser ir na cadeia, eu quero ir para pregar o evangelho, né, Uhum. para mostrar para os irmãos lá de dentro que isso não vale a pena. Então, foi muitos livramentos. Teve outros livramentos que eu saí em missão do PCC para fazer algo na cidade de fora, em missão para fazer coisas. Então, teve um bom pedaço aí conturbado na minha vida. E aí depois veio a hora né, do arrependimento, né, também. Isso aí você tava com a sua esposa já ou não? Foi tudo antes. Foi no. Não, eu tava com ela. Você já tava com ela já. A gente andava junto, ela muitas vezes carregou droga, né, para mim, porque não tinha policial feminina na cidade, Uhum. então ela Escondia. escondia nela, né, no corpo dela, né, no sutiã, às vezes na blusa, em algum ponto assim, e a gente saía aqui para o centro, Uhum. para os bailes, então ela virava, que nem eles falam, a mula, né, Uhum. carregava todo o instrumento ali para ser vendido. E hoje eu tenho uma dor, né, no peito de ter feito isso, né, um arrependimento muito profundo, porque, querendo ou não, eu machuquei muitas famílias, né, de estar usando ali droga, dando... Eu acredito que tem os dois lados, né? Porque eu já tive amigos também que já foi envolvido e alguns entraram por necessidade, né, no tráfico, né? É, Pelo fato de sobreviver e acaba se envolvendo. Outros por influência, né? Por ser sim, muito novo ali e achar legal tudo aquilo. Então tem os dois lados também, né? Tem a vida da pessoa que acaba se destruindo e sim, tem o outro lado por consequência que acaba destruindo a vida de outras sim. famílias, outras pessoas, né? E eu entrei um pouco no tráfico também, porque assim, quando eu conheci a pedra, né, o crack, voltando no assunto, né, do crack, eu tava fumando, aí eu falei, pô, eu preciso parar com isso, tô me afundando, tenho família, né, não quero perder minha esposa. E aí eu falei, pô, eu vou começar a vender, que eu vou criar uma responsabilidade. Uhum. Eu tenho que pagar, se eu não pagar a droga, né, eu vou ser cobrado, né. Então, aí eu comecei a vender, de pouquinho, trabalhar para os outros, as outras pessoas, né, para os traficantes, que eu tinha conhecimento na época. E aí eu falei também, pô, eu vou começar a usar cocaína para deixar a pedra, né? Que a cocaína uma droga que mata menos, vamos Uhum. considerar assim, mas ela destrói mais, né, as vidas das pessoas. De um jeito ou de outro, as duas são perversas, né? É Mata. muito radical, né? Elas atacam de uma forma muito radical a vida da O pessoa. crack,
ataca mais rápido, né? A pessoa se destrói rápido demais. A cocaína, ela destrói a pessoa e outros ela volta, porque ela busca, né? Busca mais gente. Aí, então, eu comecei a usar cocaína e, graças a Deus, assim, eu saí do crack, né? Porque para sair do crack, muitos falam, né? De 100 que usa, um sai. Consegue sair, porque é uma droga muito... Então, acho que já foi um livramento de Deus, né? Deus permitiu que uma coisa acontecesse para mim sair de outra. Aí, depois também, com o passar dos anos, né? Eu resolvi parar de tatuar, né? Porque foi assim... eu trabalhava nas casas, resolvi abrir um estúdio no centro da cidade aqui de Brodowski. E quando eu abri, eu falei, Deus, se for para ser, né, um tatuador, que eu seja, né, um tatuador de nome, né, conhecido, que eu cresça nessa arte, né? E se não for para ser, que o Senhor feche as portas e eu não quero mais saber disso, né? E entrei com o pé direito nesse negócio ali no meu estúdio novo e fiquei por volta de 6 meses. Aí eu abandonei, porque eu tinha que pagar aluguel, não estava acontecendo tatuagem, não estava vindo cliente, eu acabei fechando. E aí eu guardei meu material na minha casa, falei, em casa também eu não tatuo mais, eu posso tatuar às vezes na casa de algum cliente. Porque aí eu já estava, quando eu larguei, né, da pedra, da cocaína, eu voltei um pouco, né, a minha mente se voltou mais para ser um homem. Então, eu fiquei um pouco mais maduro, digamos assim. Mas mesmo assim, eu usava cocaína, né, tudo, mas eu resolvi parar. Falei, eu não vou ficar trazendo os malandros para dentro da minha casa, né? Entra um pouco da responsabilidade. O casamento, traz uma pessoa que vai querer talvez roubar, né, alguma coisa. Como eu era conhecedor do mundo, né, da malandragem, e sempre entra, às vezes, uma pessoa na casa da gente, que nem na época... Muitos malandros, você não sabe a intenção do coração da pessoa, né? Até hoje mesmo, você não conhece, você vai trazer um estranho para dentro de casa. Então eu falei, eu não quero isso mais, né? Eu não vou fazer isso, posso fazer na casa das pessoas. Mas mesmo assim foi, sabe, acabando. Aí depois arrumei um outro trabalho, comecei a trabalhar, né? Porque quando eu abri o estúdio, eu dediquei ao estúdio. Parei de trabalhar, mas aí arrumei um outro serviço. Comecei a trabalhar e fui deixando a tatuagem Quando de lado. você foi trabalhar com nós, na época eu era carpinteiro, né? Você tava indo envolvido com a tatuagem. Você estava saindo para trabalhar ali? Foi quando você tomou uma atitude? Ou isso foi antes? Não, foi bem depois, né? Quando a gente estava trabalhando junto, ali naquela época, posso-se dizer que era um começo da minha tatuagem, do meu auge, que eu estava começando, né? Porque faz 6, 7 anos aí que eu parei, né? Com a tatuagem. Eu tô com 6 anos de conversão e 7 anos que eu deixei, né? Esse ramo da tatuagem, né? Então foi assim, foi no começo, né? Ali a gente já estava investindo você, pregando para você ali já. Eu lembro, eu era meio rebelde ainda, né? Porque, bem rebelde. Brabo. Eu era mais na minha, meio furioso, né? Mas devido, assim, a coisas que aconteceu na vida, né? Então... Questão do pai, né? A questão do pai, eu fiquei muito machucado. Era muito fechado, reservado. Então até hoje eu sou meio, assim, fico mais na minha, né? Até o meu filho, muitos falam, ele é mais quietão, mais sossegado, mas não é que... Eu sou mais assim, né? Eu respeito muito, né, a autoridade de pai, mãe, que nem hoje, né, o meu pastor Xande. Sempre que eu vou fazer algo, eu peço autorização, conselho dele. A bênção dele para estar fazendo algo, né? Porque eu perdi meu pai e eu vi a responsabilidade, né, de querer pedir o perdão e não ter. Então, eu fui muito machucado nessa área, né? Acabou se reservando. Acabei me reservando, me guardando. Então, isso ficou meio assim. Então, eu não aceitava conselhos de muitos, né? Na época, eu estava rebelde e ficava na minha. Eu pensava de um jeito, era aquilo, entendeu? E nessa saída aí, nessa transição, saindo da tatuagem para trabalhar, foi quando você se converteu? Quando eu, trabalhando já, né? Já tinha parado de tatuar. Já fazia... O tráfico ainda estava... Não, aí foi assim, antes de eu parar de tatuar, eu resolvi parar de traficar. Foi assim, nós morávamos em Brodowski, eu e a Daniele, aí eu falei, teve um policial que na época passou em frente à minha casa, né?
ele falou assim, ó, a gente vai invadir tua casa, né? Falei pra Daniela, ele falei, ó, então eles estão avisando, né? É um livramento de Deus, jamais que um policial vai chegar na sua casa, né? Falar, ó, a gente vai invadir a tua casa. E aí eu falei pra ela, Daniela, a gente precisa parar porque vai chegar um momento que eu vou estar andando na rua, a polícia vai me parar, mesmo se eu tiver sem nada, eles vão me forjar, porque já sabe do meu envolvimento. E na época ela até falou, não, parar não, a gente tem dinheiro, tem tudo. Ela até não concordou. A gente teve uma separação nesse período que eu quis parar. Acho que o inimigo, né, tava usando ela pra gente não parar. E a gente acabou se separando. Ela acabou indo morar em Ribeirão com a mãe dela, que a mãe dela tinha mudado de Brodowski para Ribeirão. Ela ficou um tempo lá. Mas mesmo assim a gente estava tendo uns namoricos, né, digamos assim. Aí quando a gente resolveu voltar, eu convenci ela a parar, eu falei, ó, eu vou arrumar um sítio, a gente vai sumir de Brodowski. Vai apagar a minha ficha, né, suja aqui de Brodowski, comigo da frente das polícias, da malandragem, né, eu quero me afastar, eu quero largar a mão disso. Aí a gente mudou para um sítio, eu fiquei 3 anos e meio num sítio. Isso ajudou? Ajudou muito, ajudou Ficar muito. longe. Porque eu, né, mesmo no sítio eu ainda acabei fazendo algumas tatuagens, né? Fiquei envolvido com a tatuagem, mas sobre o tráfico, as drogas, me ajudou muito, porque eu me afastei, eu vinha na cidade somente para comprar mantimento e levar para o sítio. Lá eu plantava, né? Como eu falei, sempre fui um rapaz trabalhador, então eu fazia minha horta, eu plantava, o patrão deu um pedacinho de terra que eu plantava vários legumes e trazia para a cidade, né? Vendia nos varejão aqui. E quando não vendia, eu doava no asilo, nas escolas. E assim, me ajudou muito. Mas mesmo assim, uma vez ou outra, eu acabava usando ainda a cocaína, né? Um churrasquinho que a família ia, né? Uns parentes. Bebia já? Tinha o vício da cerveja, bebia cerveja. Nunca fui de beber doses, né? Mas eu bebia cerveja, fumava, né? Então aquilo aí acontecia de vez em quando, então eu sempre estava envolvido com aquilo. Aí quando eu saí do sítio e vim para a cidade, foi aí onde parece que o inimigo me pegou de vez mesmo. Aí eu arrumei um serviço em Ribeirão, de pedreiro, né, de servente pedreiro, e comecei a me afundar mais. Toda quinzena eu estava me afundando na cocaína. E aí eu fazia uma tatuagem ou outra, aí de repente já não, né, não fazia mais. Isso já era quando eu tinha largado o estúdio, né, que eu vim para cá, tinha abrido o estúdio. E aí comecei a me afundar mais e mais. E aí eu saía de casa na sexta-feira, voltava no sábado à noite, às vezes voltava no domingo. Começou de novo, perdeu o controle. Eu comecei a perder o controle totalmente, não conseguia me segurar. Aí eu falava para a esposa, ó, eu tô indo ali buscar um cigarro. Aí eu voltava só no outro dia ou 2 dias depois. Aí encontrava um amigo e ali se perdia, ia pra balada, pros postos de gasolina, beber, cheirar e ficava com um mundão. Né? E muitas coisas aconteciam. Teve uma vez que eu estava na cidade de Jardinópolis e uns amigos, né, do mundo, a gente andando lá na avenida lá que tem um posto lá, olhando assim o movimento assim, eu não vi o carro assim, eu bati do lado do carro, num carro que estava parado, né? Aí entortou a roda do meu carro, aí a gente conversou com o rapaz lá, foi mais um livramento também, o rapaz falou, não, deixa isso aí, depois a gente resolve e tal. Aí falou que morava em Ribeirão, aí a gente falou que era de Brodowski, tinha conhecimento com tal pessoa, isso, aquilo. A pessoa, não, pode deixar, deixa pra lá. Acho que ele não quis arrumar confusão. Aí a gente veio embora, roda torta, fui para Ribeirão, peguei pista. Daquele jeito. Daquele jeito, com o carro, né, pra roda cair. E quando no outro dia que a gente... Carro torto e o motorista mais ainda. Mais ainda. E aí a gente levou o carro para arrumar, o mecânico falou assim, como é que você chegou aqui com esse carro? A roda tá caindo, já, né? Olha só. Então, quer dizer, foi livramento de Deus, creio, também na minha vida, né? Tem planos, né, na minha vida. E aí a minha conversão foi quando eu cheirei nessa batida, né, de semanas, meses, né, nessa rotina aí. Foi uma sexta-feira que eu saí de casa, falei, ó, vou buscar um cigarro ali, já tô voltando. Aí... Parece que o diabo falou, né? Não, você não vai voltar agora não. Vamos pra balada. Aí me pegou, eu cheirei por cerca de 7 gramas e algumas coisas. 7 gramas de cocaína em 3 dias, né? Pra uma pessoa só. Acho que na última vez que eu tava cheirando, eu acho que eu cheirei umas 3 gramas de uma vez só, assim. Isso em cápsula dá o quê? Em cápsula... Hoje eu acho que tem vários tipos de cápsula, né? Na época...
Tinha as cápsulas pequenas e uma maior. Se for da maior, daria 7 a 8 cápsulas, né? Rapaz. Né? Então, e fora assim, que eu cheirava com os amigos, né? Uhum. 7 as que eu comprei, né? 7 gramas, no caso. Fora as que a gente cheirava quando tava com os amigos na noitada. E aí eu entrei no momento de overdose, né? Porque tinha cheirado muito. Foi na madrugada de domingo, eu saí na sexta. Aí passei a sexta à noite, o sábado à noite, no domingo de manhã, assim, eu estava na casa da minha avó, eu sentei no batente, comecei a me tremer, né? Comecei a passar mal, suar frio. Falei, Deus, eu tô morrendo agora. Agora eu tô morrendo mesmo. Aí eu comecei a passar mal, senti muito mal. Aí foi onde eu chamei Deus para falar comigo. Falei, Deus, o Senhor existe, vem falar comigo. Senta do meu lado aqui, me dá uma chance. Foi aonde que eu tive uma experiência com Deus, né? Mesmo ali drogado, né? Não estava muito lúcido. E foi onde eu falei, Deus, senta do meu lado e fica comigo, me ajuda a sair dessa, né? Me dá uma chance. Aí foi onde eu falei, né? Se o Senhor me der uma chance, eu vou servir ao Senhor. Porque minha mãe pregava para mim. Minha mãe era da metodista também. Tinha célula na casa dela. Então, quando traficava, ela sempre falava, vem, filho, para a célula, coisa e tal. E eu falava, não, mãe, não é minha hora. Então, eu ouvia, né, a palavra de Deus. Amigos me falavam da palavra de Deus. Interessante, você já conhecia o caminho, então. Tinha alguém orando por você, né? Sim, sim. Minha mãe intercedia muito por mim. Ela sabia do tráfico de droga que eu usava, né? Então, ela orou muito por mim. Então, eu conhecia. Então, foi a hora do arrependimento. Você teve essa experiência, o que você sentiu na hora? Você falou que você sentiu Deus te tocando ali? Eu chamei ele, falei, não, senta do meu lado, me ajuda, né? Tô até arrepiando. Porque é muito forte. Eu realmente senti a presença de Deus, né? Sentando, não vou falar assim, eu vi a face de Deus, mas eu vi um homem sentando do meu lado, né? E pondo a mão na minha perna. Falando, olha só. Tá bom, filho, eu te dou essa chance, né? E aquilo ali, eu senti aquela presença, aquele abraço, aquele conforto, né? Como se eu estivesse abraçando meus ombros. E ali eu passei mal, né? Aí tinha um primo meu na casa. Oro muito por ele também para ver se... Porque ele é usuário ainda, né? Mas estou orando por ele. E ele me ajudou. Falei, me ajuda, me leva para o hospital, né? Aí ele me levou para o hospital, fui medicado, né? Tomei glicose, fiquei lá tomando soro. Graças a Deus não teve que fazer aquela lavagem com carvão e tal, só fiquei no soro. Aí fiquei lá umas 4 horas lá tomando soro, aí me liberaram e eu vim embora. Só que aí, quando eu voltei para casa, meu casamento já estava destruído, né? Porque eu fiquei 3 dias fora, a Daniela já estava revoltada comigo, porque isso já vinha acontecendo várias vezes. Aí teve uma separação, fui morar na casa de uma tia minha. Fiquei 3 dias lá e eu falei, não, tá errado, eu vou resgatar minha família, eu tenho meu filho. O Alejandro já estava grande já também, né? Já tinha nascido. E quando a gente foi pro sítio, eu esqueci de relatar. A gente mudou pro sítio, aí a gente ficou sabendo que ela estava grávida no sítio, né? A gente foi descobrir a gravidez dela lá. Então foi uma ignição, uma chave que virou também pra gente... Então, para ela, assim, ela enfrentava uma situação bem complicada. Você saía, ficava 3 dias sem vir, ela sozinha com a criança em casa. Com a criança em casa. Por isso que eu falo, ela foi uma guerreira, né, que me ajudou muito. E ela, né, me perdoou várias vezes, né, por eu ter errado, né, peço perdão para ela por várias vezes, né, sempre peço perdão para ela. E a última vez que isso aconteceu, dessas 7 gramas, que eu fui medicado no hospital, voltei, falei para ela, me perdoa, isso nunca mais vai acontecer, você vai ver se você me perdoar, eu vou te dar orgulho, né, eu não quero isso mais para minha vida, quero ser feliz do teu lado, quero criar o nosso filho, me perdoa, né, e ela não aceitava. Isso foi uma luta de 2 dias ali, né? Eu tentando reconciliar ali. Reconciliar com ela, isso, aquilo, até que a mãe dela me ajudou muito, né? Falou, não volta, ele realmente parece que está decidido. A mãe dela é evangélica, né? Ela viu um arrependimento, né? Então, aconselhou ela a voltar. E, por fim, a gente voltou, né? Mas, mesmo assim, eu tive uma recaída. Na quinzena da frente, eu tive uma recaída.
Aí Mas recaída de sair também? Sumir assim? Não, foi uma... Só de usar. Eu tive uma recaída de usar, eu saí, né? Saí na sexta-feira, eu voltei no sábado de manhã, né? Trabalhei na sexta, fiquei em casa até 9, 10 horas da noite ali, tomando minha cervejinha, ali com ela ali e tal. Porque eu nunca fui de ficar em bar, né? Assim, quando eu bebia. Comprava cerveja e ficava em casa. E ali em casa usando, ali, disfarçadamente, longe do meu filho, né? Nunca na presença dele. E aí eu acabei saindo, voltei no outro dia, aí quando eu voltei, eu deitei para dormir, tava ali tentando dormir, aí eu senti o inimigo incorporar em mim, né? Aí ela falava, né? Eu não lembro, né? Ela falava que eu falava umas coisas que eu ia me matar, que ia matar eu, né? No caso, né? Que o inimigo queria me matar. Aí eu lembro que, isso eu lembro, eu falei, chama o Wilson para estar orando, né, por mim. Quem é o Wilson? O Wilson é o padrasto dela que mora com a mãe dela hoje. A gente morava no fundo, eles moravam na São casa da evangélicos. frente. São evangélicos, né? Eu falei, chama o Wilson para orar para mim. Eu já estava, né, perturbado ali, eu consegui lutar, né, na hora ali com o inimigo. E aí ele chamou o pastor dele para orar, né? E ele não orou, ele não falou, eu não, né? Eu vou. Até depois ele falou, eu mexia com estranho, ele tava com medo, né? Chamou o pastor. Aí o pastor foi, orou. Aí ele orou, expulsou o demônio ali, eu me acalmei, né? E aí dali para cá eu fui na igreja do pastor que orou para mim, aí depois passei pro Evangelho Quadrangular e hoje, né, tô aqui, né? Graças a Deus. Não houve uma transição, então você foi... Esse pastor, ele pregou para você, começou a pregar para você. Ele fez... Você sabe o nome dele? Conhece ou não? Sempre fui ruim. Ele é da igreja onde o irmão congregou também. Assembleia de Deus? É da Assembleia. Aparecido? Isso, exatamente. Pastor Aparecido. Pastor Aparecido. Interessante, toda vez que faz um podcast aqui, todo mundo toca no nome do pastor Aparecido, né? Ele é uma benção. Ele é uma benção, é um homem, assim, né? Tem um conhecimento um pouco da vida dele. Um homem muito, né, temente a Deus e tem os problemas de família, mas ele é um homem temente a Deus, me ajudou muito, né? Ele foi lá, orou por mim, expulsou o inimigo e fui na igreja dele no culto seguinte, que foi no domingo. E ali eu já conhecia o Evangelho Quadrangular pelo um rapaz que trabalhava comigo, ele pregava para mim, né? E eu tinha feito já uma visita há muito tempo atrás, aí tinha um convite da negócio de missões, aí eu acabei indo, né, lá, aí por lá eu fiquei, acabei ficando no Evangelho Quadrangular. Você ficou quanto tempo ali? Ali eu fiquei faixa de 3 anos e meio a 4 anos, né, na Quadrangular. Aí depois de lá, Deus falou comigo, eu tive... A igreja aqui do pastor Alex. Pastor Alex. E aí fiquei ali um bom tempo, aí Deus andou falando comigo, né, para mim procurar novos caminhos. Tive muitas experiências ali com Deus, né, fui abençoado muito. Eu ia começar a te falar isso aí. Teve alguma experiência, assim, com Deus, que no início, assim, da tua conversão foi algo que te marcou ali, que te selou ali, você entendeu, assim, que Deus tinha algo para fazer na tua vida? Além dessa, né, que eu senti a presença de Jesus, né? Que foi esse primeiro encontro, o primeiro encontro, né? Foi a fase do arrependimento. Teve uma ministração de uma pastora que veio de Curitiba para cá. E aquilo, o Alejandro é testemunha disso, ele estava lá, a igreja estava lotada no dia, e as crianças ficaram sentadas e todos os irmãos subiu no altar, fazer oferta de sacrifício vivo, né? Se oferecer a Deus, ali se entregar a Deus, né? Para ser usado. Então, como eu, na minha conversão que eu falei com Deus, queria ser usado, então me dedicava muito, me dedico até hoje. E ali eu senti um toque nas minhas costas, porque foi assim, eu estava muito grato pelo que eu estava recebendo, que eu tinha recebido já, né, nas ministrações passadas, e eu falei, me tocou no coração de dar um abraço no pastor. Aí eu estava ajoelhado, eu levantei para olhar onde ele estava. E no que eu levantei, eu senti um toque no meu ombro, né? Oh, que legal. Né? Tipo assim, né? Fica prostrado, né? Fica ali em adoração, né? Mas na hora que você entendeu que era uma pessoa, ou você sentiu mesmo que era algo espiritual? Não, na hora eu achei que era a pastora que estava ministrando, né? Andando no meio do povo, mas não tinha como. Depois eu parei para... Porque tava um do ladinho do outro, era muita gente em cima do altar, né? Tava todo mundo em cima do altar.
E aí, depois do acontecido, né, tudo, aí até comentei com a Daniele, né, que a pastora veio, pôs a mão em mim. E nisso, eu sentia um perfume suave, agradável, entendeu? Não era um perfume comum que você vê hoje no mercado, era algo surreal. E eu sentia aquele cheiro e esse toque depois. Então, assim, eu comentei, o Alejandro estava do lado, comentando com a Daniele sobre o cheiro, né, que eu sentia no perfume. Até falei, será que é o perfume da pastora? Aí o Alejandro falou assim, pai, mas não tinha ninguém andando lá no meio do povo. Aí eu falei, pô, é verdade, porque se tivesse que andar ia esbarrar em todo mundo, pular, né, porque tava todo mundo junto. E então foi algo surreal. O anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, estava ali e me tocou, né? Então eu senti a presença dele, né? Fiquei muito feliz com isso. Busco, né? Eu quero que ele me toque mais vezes, né? E depois daí você sentiu algo diferente na tua vida? Eu senti brasas de fogo em mim. Eu comecei, né? Passei pelo batismo das águas, fiz um jejum de 40 dias para ser batizado pelo Espírito Santo. Ah, legal. Você começou aquela sede pela busca de... Foi aí 40 dias, fui batizado por Espírito Santo. Tudo coincidiu no caminho de Deus, né? Fiz um jejum de 40 dias e só não comia carne, legumes, só comia arroz e ovo, né? Feijão não comia massa, não comia nada, tirei o açúcar, não bebia refrigerante, não bebia nada de doce, essas coisas. Então fiz esse jejum para ser batizado, né? É um propósito, não um jejum, né? Porque jejum você tira tudo, né? E aí eu fui batizado, né? Aí eu comecei a ver o mover real na minha vida de Deus. Foi muito tremendo. E aqui também na Metodista, né? Depois que eu saí do Evangelho Quadrangular, vim para cá, né? Foi quando o Alejandro pegou dengue, a gente quase perdeu ele. A gente veio fazer uma visita aqui, né? E eu senti algo surreal. Teve um pastor, não vou me lembrar o nome, ele pregou algo que estava batendo com aquilo que o Alejandro estava passando. Aí eu e a Daniela estava passando. Até queria testemunhar, né? Mas não teve como, porque há uma programação, né? Já tinha outras coisas. Acho que eu lembro disso, hein? Foi no começo, falei com o pastor William, a gente queria testemunhar na hora, no dia, mas não teve como, né? Por causa da programação. E assim, eu senti algo muito forte de Deus aqui na Metodista, né? Aí foi quando a gente começou a vir para cá e aqui ficamos, né? E a gente está sendo usado muito por Deus. É só bênção, né? Qual que é a área que te atrai no ministério? A arte? Bom, essa área, assim, uma área específica, assim, que te atrai. Eu gosto, né, vamos supor, missões, né, de pregar o evangelho, de mostrar o amor, porque nem eu sofria muito, né, não tinha um amor de Deus. A minha mãe falava, mas eu não aceitava. Então, como eu era perdido, né, eu gosto de buscar esses que estão perdidos. Então, evangelista, né, uma área, vamos dizer... Evangelizar, né, talvez uma área, um dia um pastor, uma pastoral, de buscar resgatar vidas, né, porque pelo encontro com Deus, né, o encontro que teve pela Metodista, eu tive uma experiência também muito forte, que eu queria amar as pessoas como Deus amava, e Deus me mostrou, né? Você conseguiu sentir esse amor? Consegui sentir esse amor de evangelista, e eu estava comendo, chorando, então me atraiu muito, né, a ganhar vidas para Deus. Então, legal. Aí eu busco muito isso, né? Até o pastor fala que o meu negócio até a gente estava se falando hoje, fazer culto nas casas, ir buscar pessoas, pregar em praça, né? Essa eu acho que é mais a minha área, né? E tem algum sonho que você pretende realizar? Algo pessoal seu? Sonho. Todo mundo sonha, né? O meu sonho é ter uma vida, né, que nem vim de uma família pobre, né, carente. Tem uma casinha que praticamente não é minha, mas é minha, que eu construí no fundo da casa da minha sogra. Ela permitiu, me deu espaço, eu construí ali. Mas eu almejo, né, tentar construir uma casa para mim, para minha família, né, ter um conforto, ter um carro para poder sair, pregar o evangelho, passear com a minha família, ter um futuro melhor. Eu não almejo assim riquezas, né, mas eu almejo estar sempre na presença de Deus e ter um conforto bom. É o meu sonho, né, não penso em riquezas. E você crê no avivamento? Creio, o avivamento... Como é que você acha, assim, da tua maneira, do teu ponto de vista, como é que isso vai acontecer?
Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, o avivamento já está começando, né? Começando por esse ponto de Covid, né? Que já vem acontecendo. Muitas pessoas se esfriaram e muitas acordaram, né? Viu que o mundo não está para brincadeira, que o inimigo não está brincando. E através de grandes tribulação vem o avivamento. Eu creio que... A dor também gerou uma busca por Deus, né? Então, Muitas exatamente. pessoas perderam, né? Muita Pessoas gente perderam, próximas. né, entes queridos, e então isso faz que o avivamento venha crescer, buscar em Deus, né? E você vê hoje a geração de jovens, né, crescendo na presença de Deus, há muitos jovens, e eu creio que o avivamento está aí, né? E muitos avivamentos, creio que vão vir através desses que se perderam no caminho, né, que estavam na presença de Deus, caíram, né, no pecado, e a hora que voltar vai vir para estourar a boca do balão, né? Eu creio que vai ser dessa forma, através dos jovens que estão vindo, né? Através dos que já têm ministrando sobre os jovens, eu acho que o avivamento vai começar, já está E começando. você crê assim que vai ser algo poderoso mesmo, da gente ver muitas pessoas se convertendo, tendo experiências com Sim, Deus? sim, sim. Eu creio que o milagre, né? Através de milagres é, no ato ali, né? Muitas orações que por curas, ressuscitações, eu acho que vai acontecer dessa forma, né? Porque hoje muitas igrejas têm as pregações, mas o povo não está vendo o milagre. Uhum. Então, a hora que começar a ver esses milagres, eu creio que vai ser Os sinais, né? os sinais acontecer, os milagres, vai acontecer esses avivamentos, né? Então, creio que já está acontecendo. Eu acredito da mesma forma. Você vê o mundo aí, os sinais estão acontecendo, vulcões, terremotos, coisas acontecendo, né? Então, eu creio que já está acontecendo, está despertando o avivamento, né? Uma onda está se levantando aí de avivamento. Ó, a gente vai tá terminando aqui, né? Tá chegando ao final. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem está em casa, e vira para essa câmera aqui, ó. Deixa uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Você tem um testemunho de vida lindo, né? Que você conseguiu sair através de uma experiência que você teve com Jesus. Se você pudesse passar algo para quem está em casa, passe agora. Bom, o que eu poderia deixar, né? Uma mensagem um pouco, né? Do que você já ouviu aqui do meu testemunho. É um aprendizado, né, na minha vida, e creio que vai ser aprendizado na vida de muitas pessoas. Mas assim, que você que é mãe, você que é pai, né, não desista, né, do teu filho se ele se encontra numa situação desta forma, que você continue orando, intercedendo por ele, né? Se você já é um evangelista, já é um pregador, não desista daquele que talvez você plantou uma semente, ele virou as costas. Continue semeando, né, regando essa semente, que ela um dia vai surgir efeito. E um versículo que eu acho maravilhoso na Bíblia, né, João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que entregou o seu Filho para que nós cremos e fosse salvo por ele. Então, assim, se Deus entregou o seu Filho, a gente que está aqui na Terra, temos que lutar pelos nossos filhos, pelos os nossos próximos, amigos, seja quem seja, doa quem doer, você tem que correr atrás. Eu penso dessa forma. Gostaria que você não desistisse dos seus sonhos também, que meus sonhos estão acontecendo, a gente já está até vendo planos de casa já para comprar terrenos. Então, assim, que isso sirva de lição para que você cresça, não se entregue, né, na depressão, que nem eu um dia fiquei na depressão. Você não se deixe iludir por isso, né? Que você venha ouvir conselhos de pai e mãe, muitas vezes não ouvi, e é isso. A minha vida foi assim e eu aprendi muito com isso. Espero que você aprenda também, né? Com Deus, principalmente, nunca deixe de amar a Deus em primeiro lugar, e que você cresça, né? No nome do Santo do Santo, que é o Senhor Jesus. Amém. Amém? Ô, Alexandre, obrigado, viu, pela tua Eu que participação agradeço. aqui.
que eu tenho certeza que o teu testemunho de vida vai mexer com quem está em casa nos assistindo. Amém. Viu? Então, te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. E futuramente aí a gente possa fazer um próximo, Sim. mas aí contando tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, quantas pessoas foram impactadas através do teu testemunho, porque eu tenho certeza que ele vai ser conhecido por quem está em casa. Amém, com certeza. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final. Não saia sem deixar o teu like no vídeo, compartilhe esse vídeo, tem a opção em inscrever-se aí, que é muito importante para engajamento do canal, e que o testemunho de vida dele possa impactar a sua vida. Compartilhe isso para as pessoas que você percebe que estão passando por algo parecido, né? Ele mesmo falou que foi através de um toque de Jesus, ali um encontro, que tudo isso mudou na vida dele. Passa isso para as pessoas, né? Você pode usar esse testemunho para poder evangelizar. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.